Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje, 19 de julho de 2019, véspera do dia 20 de julho, aquele que é considerado a data limite. Será que teremos o Armagedon? Será que teremos o Apocalipse? Será que teremos o tsunami? Não é nada disso. Amanhã, 20 de julho, vai ser mais um dia com as bênçãos de Deus. Hoje estamos na agradável companhia do nosso querido Leandro e do nosso querido Marcos Melo. Os demais amigos estão de férias intermináveis. Não, é brincadeira. O nosso querido Guilherme, o nosso querido Afonso, o nosso João, a nossa Fátima, um abraço a todos. Eles não puderam vir, mas tenho certeza que estão em irradiações de amor para conosco. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e isso na primeira hora do programa. E na segunda hora vamos falar sobre o capítulo 46 da obra Nosso Lar, capítulo intitulado Sacrifício de Mulher. As mulheres são superiores a nós mesmos, né? Nós temos que reconhecer e capitularmos. A superioridade da mulher é insuperável. É uma obra divina. Eu falei isso hoje para minha esposa, lá no Anel de Luz, né? E aí ela falou, mas falar que a mulher é superior ao homem é um pleonasmo. Olha só. Boa sorte. Olha que humildade. Boa, muito boa. Lembrando que o objetivo de Kardec ao escrever a obra O Evangelho segundo o Espiritismo foi dar ênfase ao ensino moral encontrado no Evangelho do Mestre. Então, nós vamos ver que ele fez uma introdução. A introdução foi precedida por uma mensagem belíssima do Espírito da Verdade. Depois nós temos lá o primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei, ou seja, Jesus vem
garantir que ele não veio destruir os ensinos atribuídos a Moisés. E no segundo capítulo, Kardec coloca: meu reino não é deste mundo, quando ele vai deixar claro um dos princípios da doutrina espírita, que é o princípio da imortalidade da alma. No terceiro capítulo, mais um princípio da doutrina: a pluralidade dos mundos habitados. Há muitas moradas na casa de meu Pai, que estudaremos na próxima semana. O quarto capítulo, como a hospedaria é imensa, ou melhor, é preciso que a hospedaria seja imensa, porque os hóspedes são também, contam-se aos, sei lá eu que número, né? Trilhões, quintilhões, sei lá eu que número que é. Incontáveis. E os hóspedes, além de serem incontáveis, eles têm incontáveis existências. Então são necessários muitos mundos para serem habitados. Então, o quarto capítulo é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O quinto capítulo é: bem-aventurados os aflitos. Como nós reencarnamos muitas vezes, cometemos muitos deslizes, nós temos muitas aflições. E por termos muitas aflições, vem o capítulo 6º, intitulado O Cristo Consolador. Aí depois do Cristo Consolador, vem as demais bem-aventuranças, donde se nota desde o princípio do Evangelho, quando o Evangelho assinado pelo Kardec, uma pedagogia divina em suas páginas, né? Muito bem, então lá nesse capítulo, meu reino não é deste mundo, o Kardec pensou o capítulo 18 das anotações do evangelista João. Esse capítulo, lá particularmente nos versículos 33, 36 e 37. Foi logo depois quando Judas o entrega aos judeus e aos soldados romanos. E aí então ele vai ter com Pilatos. Exatamente. Primeiro é levado aos sacerdotes, né? A Anás, a Caifás. O Anás era sogro do Caifás. E o Anás era o sumo sacerdote de plantão da época. Eles ficavam cada ano, pelo menos está escrito isso, né? Pelo que eu entendi, cada ano era sumo sacerdote, que tinha vamos dizer assim, a gestão, né? A ser comandada. Ele foi levado também a Herodes, né? Também foi levado a Herodes. Não sei se foi antes desse momento diante de Pilatos. É que nesse trecho, é o seguinte, nas anotações do evangelista João, ele não faz referência, mas tem outros, o Mateus e o Marcos, o Lucas deve fazer também. João, quando Jesus foi preso, João ele segue e vai atrás. Por isso que ele narra tão bem esta passagem, porque ele acompanha Jesus o tempo todo, estava junto de Jesus nesses momentos aqui. E inclusive lá... Os demais não, nas demais... os demais ficaram com medo. Se refugiaram. Fizeram de conta que não conheciam, né? Como o próprio Pedro, que o negou. E a experiência da negação de Pedro foi muito importante para a solidez espiritual dele, Pedro. Dele próprio. Porque, você imagina, né? Ele negou ter convivido com a principal alma desse planeta, né? É mais ou menos assim, né? Bebeto não faz de conta que não conhece Romário.
E que só o Bebeto foi importante na Copa de 94, né? Aí pergunta quem é Romário. Eu não conheço esse cidadão. Pode até ser que eles não tenham amizade, que eles não se deem bem, né? Mas não dá para falar que ele desconhecia, né? E o Pedro fez mais ou menos isso, né? E Jesus na última, na ceia com os 12, predisse isso, né? Você vai me negar 3 vezes. Exatamente. Até ele fala, acho que tem essa citação, né? Tem. Antes que o galo cante, alguma coisa assim, né? Nesse sentido. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Tu me negarás 3 vezes. E um pouquinho antes, ele diz a Jesus, né? Pedro diz a Jesus que, imagina, mestre, se for preciso, morrerei por ti. Exatamente. Aí Jesus olha para ele, né? Com aqueles olhos, com aquele olhar, imagino eu, né? Fico imaginando a cena, né? Com aquele olhar de maturidade espiritual que nós estamos muito, infinitas vezes muito distantes de compreender. E diz: não, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Incrível, né? E ele já fala isso, eu fico imaginando a cena, ele já fala isso num sentimento, já perdoando antecipadamente. É impressionante. Impressionante, né? É impressionante. E antes dessa conversa, né, a gente tem uma noção do real nível de amor e de confiança, né, do mestre para com Pedro, né, quando tem aquele diálogo que Jesus chega para ele, né, e pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas, né? Apacenta minhas ovelhas. E aí, naquele momento ele, né? Foi depois disso, na realidade, né? Foi depois disso, me confundi com o tempo. Essa passagem, o Leandro e amigos, ela se dá depois da desencarnação. Depois da desencarnação, exatamente. São algumas aparições que ele teve. Exatamente. E aí a gente vê o nível do amor e da confiança que o mestre tinha em relação a Pedro, né? Porque ele deu, né, a Pedro a chave da sua igreja, né? Foi assim, e mesmo Pedro tendo negado o Cristo com toda a sua maturidade espiritual, como bem colocou o Marcelo, em nenhum momento ele se deixou abater pelo que acabou acontecendo com Pedro, né? E ali fala, você Simão se chamará Pedro, porque Cefas é Pedro, é pedra. Isso, porque em cima vai ser a base, edificarei minha igreja, tendo você como base, porque aí depois ele assume uma solidez espiritual. Sim, na casa do caminho. Aí ele enfrenta qualquer parada, né? Que nós vamos encontrar lá bem descrito no Paulo e Estevão. Exato. E muitos confundem igreja nesse sentido como uma edificação, e não é. Igreja no sentido espiritual. Não é um edifício, né? De conduzir as ovelhas. A pedra fundamental para meu edifício, não é isso, né? Vai ser a pedra fundamental para minha doutrina, para minha... Exato, é como teve aquele caso 12 séculos depois, que Jesus aparece a Francisco e fala: Francisco, ergue a minha igreja. E o Francisco de Assis, ele confunde essa orientação achando que era para reformar uma igreja, né, que tinha numa determinada localização próxima de onde ele morava. Tem razão. Mas aí depois, lógico, que cai a ficha e ele entende, né, que era para reformar a igreja no sentido espiritual. Para reformar ou para reconstruir a igreja no sentido espiritual. Para que ele desse lembrança dos ensinamentos de Cristo na época Exatamente. No início do cristianismo, né? Que estava se perdendo este fim. Exato. A caridade. E aí o nosso querido, essa passagem de Pedro, apesar dele ter negado, isso faz com que ele se fortaleça espiritualmente e passe a não mais errar. Aquele praticamente foi o último erro dele. Porque depois ele assumiu o comando da instituição lá da Igreja do Caminho
e praticamente não mais se equivocou. E a sua solidez foi muito importante para a implantação dos primeiros núcleos do cristianismo, sim, não só em Jerusalém, como depois em outros lugares, né? Exatamente. E mais tarde Pedro vai a Roma e lá que ele é crucificado. E ele, numa simbologia, ele pede que ele seja crucificado de cabeça para baixo. Que ele não era digno de ser crucificado como de ter a mesma morte que o seu mestre, que o Senhor, né? Que ele chamava Senhor. Senhor. Com S maiúsculo. Com S maiúsculo. Imagina, é interessante, né? Porque Pedro já era mais velho do que Jesus, né? E mesmo assim, ele tem essa consideração. Exatamente. E que trabalho belíssimo ele fez na Casa do Caminho, tão bem descrito no livro Paulo e Estevão. Na obra Paulo e Estevão. Essa obra é basilar, né? É fenomenal essa obra. Fenomenal. Muito bem, e aí se dá o famoso diálogo, né? Que nós vamos passar a ler agora. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Está muito diferente essa tradução do Haroldo? Estou lendo aqui acompanhando, tá um pouco diferente. Então lê ela aí para mim, lê lá. Quase igual, mas assim, no 33, porque depois do 33 já pula para o 36. Pula para o 36 e 37. Uhum. Pilatos então entrou novamente no pretório, chamou a Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Vai para 36. Respondeu Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, meu reino não é daqui. Perfeito. E aí na continuação, vamos ver. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. E aí, como é que está? Aqui está. Disse-lhe então Pilatos: Sendo assim, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Ou seja, eu fui gerado para testemunhar a verdade, né? Porque só houve uma inversão aqui na própria tradução, né? Não é com inversão, foi do jeito que foi escrito mesmo, né? Eu fui gerado para isso. Isso o quê, né? Vai dizer lá na frente. Fui gerado para isso e para isso vir ao mundo, e vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olha que lindas as palavras, né? E aí tem um pedacinho, viu, Marcelo, que eu gostaria de ler. Não, é a continuação, né? É, bem pequeno, né? Que vale a pena esse. Diz-lhe Pilatos, que é a verdade. E aí ele fica... Aí ele fica quieto. Aí Jesus não continua o diálogo, porque ele não vai explicar a verdade para aquele que está na ignorância espiritual. Totalmente. Vai ser inútil. Não está preparado então, por isso para que ele receber a informação. Por isso que ele silenciou, exatamente. E mais tarde, de acordo com as tradições cristãs, o Pilatos ele é transferido para as Gálias, né, onde seria a França hoje. Uhum. E aí ele entra num quadro de depressão profunda e ele se suicida.
Ele se suicida. Agora, isso tudo não está em livro, né? Isso é de acordo com as tradições orais cristãs dos primeiros séculos. Sim. Orais, assim, foram informações de boca a boca. Entendeu? Tem no livro Há 2000 anos, conta esta história, né, do governador, né, Pilatos, a sua esposa, que era também uma mulher do bem, e aquela belíssima história da Lívia, né, Lívia? A Lívia era a esposa do Públio Lentulus, o senador. Sim, Públio Lentulus. E o senador, ele era representante de Roma. Públio Lentulus, se ele quisesse, ele impediria. Só que lógico que devido ao contexto político e tal, ele achou melhor não interferir. A agitação popular, né? Exato. A agitação popular. Sim. E imagine você, né? De acordo com os estudos, 15 dias antes, Jesus tem uma entrada triunfal em Jerusalém. Uhum. Ele entra num burrinho, né? Que ficou conhecido na tradição da Igreja Católica como Domingo de Ramos. De Ramos, né? Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Então, só que na tradição católica eles colocam uma semana antes. E antigamente, né? Eu lembro que a minha mãe me contava. Então, por exemplo, de domingo que antecedia a Páscoa, até o domingo da Páscoa, então os católicos eles faziam talvez no interior do Brasil até hoje ainda tenha, né? Mas não é tão frequente como era na década de 30, década de 40, década de 50, que foi aquilo que minha mãe vivenciou e depois ela me contou. Uhum. Então havia uma procissão para cada dia. Então tinha uma procissão na segunda-feira porque a Maria ficou chorando, estava prevendo a morte do filho. Na terça-feira era uma outra procissão, na quarta, na quinta e assim por diante. A quinta era o lava-pés, né? Lava-pés. Tem aquela história lá da última ceia. Jesus lava os pés dos discípulos para demonstrar a importância da humildade. Uhum. Aí na sexta-feira é o dia da paixão, né? Eu era moleque ainda, tinha 6, 7 anos, né? Mas eu me recordo que a minha avó, que tinha ficado viúva fazia pouco tempo, e ela exigia que fizesse silêncio o dia inteiro na sexta-feira. Eu me lembro disso. E foi assim por muitos anos, entendeu? E se você for ver o pessoal mais católico, os nossos irmãos católicos mais tradicionais, até hoje eles são assim. Principalmente mais pro interior do nosso país, né? Não só interior de São Paulo, interior de Minas. Né? Eu me lembro, na minha infância, minha avó pedia para desligar o rádio. Nós tínhamos um rádio lá na fazenda, desligava o rádio, não podia cantar, não podia ter festa. Aí vinha aquela história de não podia comer carne, né? Então por isso que na sexta comia-se o peixe, bacalhau, né? O bacalhau era e é, né? Até hoje é muito consumido nessa época do ano, né? Criou-se essa tradição. Mas é interessante isso, que cada dia da semana tinha uma procissão para um determinado momento, né? Do momento que estava se aproximando da prisão, da paixão de Cristo, da prisão e depois da crucificação. Só que, de acordo com os estudos do nosso querido Severino Celestino, ele considera que o Domingo de Ramos ele se deu pelo menos 2 semanas antes. Eu não sei te dizer a argumentação qual. Tem alguns detalhes de argumentação que só os estudiosos que têm mais conhecimento que sabem, né? Eu não vou saber dizer quais são essa argumentação. Agora, uma coisa eu acho que é meio lógico, né? Que em uma semana, acho que uma semana seria muito pouco para ele
ele virar de herói, ele virar vilão. 5 dias, né? De domingo a sexta. Sim. Né? Seriam 5 dias. Então, quer dizer, os entra judeus... tão triunfante na cidade, né? E depois é tratado daquela forma. Exato. Os sacerdotes judeus que queriam a cabeça do mestre, porque o mestre incomodava, né? Os incomodava. Então, o mestre, tem várias passagens de que Jesus fez grandes feitos no dia de sábado e aquilo era o fim do mundo. Era o fim do mundo para eles, né? Porque o sábado era o sábado que tinha que ser dedicado ao Senhor, tal. Só que Jesus fazia e mostrava que estava de acordo com o que se prega lá com o que se prega na Torá. Na Torá. Então, por exemplo, tem uma passagem que alguns apóstolos, eles entram numa plantação e pegam as espigas do trigo. E eles estavam com fome e comem as espigas do trigo. Quando fala espiga, não é do milho, viu? Porque o milho, ele foi levado da América para a Europa muito tempo depois, né? O milho não era da região. Agora, então quando fala espiga, era espiga do trigo. Aí, só que o que você, lá na Torá, se você está com fome, você pode entrar na plantação de outra pessoa e matar a sua fome. Isso não é proibido. Agora, o que você não pode é pegar, juntar um embornal, né, um monte de saco, de sacola, né, alguma coisa assim, e encher de espiga de trigo, né, espiga de trigo. A gente está tão acostumado a falar espiga de milho, né? Força do hábito. De espiga de trigo e levar e começar a vender e tal. Isso aqui não pode. Agora, para o uso pessoal, para matar a fome, a Torá permite. Está escrito lá na Torá. Aí Jesus usava essa argumentação e desmontava os nossos irmãos fariseus, os sacerdotes, aquela coisa toda. E lógico que eles, como a argumentação do mestre ainda a argumentação ainda era imbuída naqueles fluidos de amor, naqueles fluidos de envolvimento do mestre, quer dizer, os sacerdotes ficavam desconcertados e perdiam o pouco de moral que eles tinham perante a população que seguia eles, né? Que seguia os sacerdotes. E eles achavam que então Jesus confundia os orgulhosos, só para terminar. Confundia os orgulhosos, como diz lá a introdução, né? No prefácio. E esse aí, Marcelo, até para a gente poder recordar, havia uma das leis da Torá era para que guardasse o 7º dia, não é isso? Guardasse, mas no sentido de descansar apenas, mas não era uma obrigação. Era uma obrigação não fazer nada? Porque Jesus realmente, ele curava aos sábados, né? E eles falavam para ele, mas é lícito isso, né? Curar aos sábados, mas coisa mais doida. Acho que era uma recomendação apenas para descanso, né? E eles deturbaram, eles modificaram isso? Então, porque dá uma procuradinha nos 10 mandamentos, o Leandro, que eu só quero confirmar, mas eu acho que guardar o dia de sábado consta nos 10 mandamentos. Consta, né? Consta. Tá em qual mandamento aí na ordem que você viu? Tá no 4º mandamento. O 4º mandamento. Então vamos raciocinar, né? Para os judeus, os 10 mandamentos são ordens de Deus. E se são ordens e se são de Deus, têm que ser cumpridas. Agora, tem o desdobramento desse mandamento. Esse desdobramento, os nossos irmãos judeus, eles pegaram esse mandamento, né, guardar o dia de sábado. Como é que está escrito aí na sua tradução? Aqui está assim. Na que você encontrou? Aqui eu encontrei uma outra que já está no 8º. Tá?
Às vezes é o quarto, outros é o oitavo. Mas isso não é importante. Aqui fala assim, o que fala? Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Lembra-te do dia do sábado para Trabalhará 6 dias e neles realizará todos os serviços. Isso. Contudo, no 7º dia da semana, que é o sábado, será consagrado a Javé, teu Deus. Tá vendo? Javé, essa tradução é uma tradução equivocada, porque o J não existe na transliteração. Quando você traduz os símbolos do hebraico para o alfabeto nosso conhecido, então não tem o J, só tem seria o Iavé. Não tem Jesus, é Yeshua e assim por diante. Mas tudo bem. Seria o Jeová. Seria o Jeová ou Javé, né, em algumas traduções. E aí ele complementa assim: nesse dia não farás nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal e nem o estrangeiro que estiver morando em tua cidade. Exatamente. Tanto mas eu só vou fazer um comentário, depois a gente chega no sentido espiritual. Certo. Então, por exemplo, você vai hoje para Israel, você vai lá como turista. Aí no sábado o funcionário ele vai até o lugar, mas durante o dia, porque isso é durante o dia, né? O sábado começa no pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado. Né? A noite de sábado acabou essa história. Então, você vai lá no hotel, aí pede um cafezinho pro cara, o cara não faz. Eles já deixam tudo pronto pro turista ir lá e apertar o botãozinho pro café. Mas ele, o israelense, o funcionário que é israelense, não faz. Entendeu? Então você imagina, né? Que conforme os conceitos, como que os conceitos vão se modificando. Porque os judeus, depois, eles se espalharam para vários locais. Eu tenho conhecimento de alguns judeus radicais lá que moram em Nova York, que a firma deles, no sábado, também tinha uma coisa, um procedimento com esse radicalismo, né, que não faziam nada. Os mais ortodoxos leva a ferro e fogo essa questão. Agora, a questão toda que é que é o mais importante, Marcos, Leandro, amigos, é que quando Deus determina essa ordem de santificar o dia de sábado, é para que o homem não ficasse escravo das coisas materiais. Então, pelo menos um dia da semana, ele tem que voltar os olhos para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. Entendeu? Ajudar o outro lógico. Então, é mais ou menos como lembra aquele cálculo que nós fizemos algumas semanas atrás? Eu não me lembro se você estava. Sim. Que era que nós temos 1440 minutos, né? Sim, tá. Você estava. 1440 minutos. Se você subtrair 6 horas, vai para 1040 minutos, né? Um cálculo que a gente fez, né? Então, 1040 minutos. Será que nós não podemos separar 5 ou 10 minutos de manhã, 5 ou 10 minutos de tarde, 5 ou 10 minutos de noite e elevar o pensamento a Deus? Então, quer dizer, a gente deveria fazer isso, mas nós não fazemos. Então, como os benfeitores espirituais já sabiam que nós não íamos fazer, aí eles falaram, não, então vamos determinar para que o sábado, pelo menos, eles façam isso. E depois, né, na tradição católica, eles transformaram o sábado no domingo, né? Aí o domingo é que virou o dia de se dedicar ao Senhor no mundo ocidental. Sim. Entendeu? Por isso que até hoje a missa do domingo é a mais concorrida, né? Aquela história toda. A missa das 10, né? É verdade. Na minha época, a missa das 10 era... E olha só que interessante, né? Como no Ocidente se tornou a tradição, né? O domingo, o Marcelo acabou de falar. Eu me lembro de uma outra empresa que eu trabalhei, que a sede ficava nos Estados Unidos. Fica, né? Nos Estados Unidos. Fica na Carolina do Sul, numa cidade muito pequenininha que se chama Hartsville.
bem pequenininha mesmo, é uma cidade de 6 mil habitantes. Como que chama? Hartsville, na Carolina do Sul. Porque eu pensei em Hydesville, né? Hydesville é onde teve as irmãs Fox, em 1848, mas aí é perto de Nova York. É Hartsville. E aí o interessante, assim, quando eu ia pra lá, muitas vezes eu ficava 2 semanas lá, então eu passava o final de semana ali na região. Ai, que frio. Não, ali até que não é tão frio não, ali raramente neva, mas faz muito frio. E aí o que acontece? No domingo, como é uma cidade muito pequena e todos se conhecem, né? Todos vão à igreja. E aqueles que não vão à igreja e saem caminhando pela cidade ou vão ao supermercado ou ao restaurante, o pessoal olha torto. São mal vistos. O pessoal olha torto. Vixe Maria. Você vê que interessante? E independente se é igreja católica ou igreja protestante. Não importa. Então você vê que mudou, né? Mas pelo menos um dia você está dedicando, está separando para as coisas espirituais. Esse é que é o objetivo. É verdade. Entendeu? Então, se está nos 10 mandamentos, não é à toa. Não é à toa. Agora, daí a transformar isso. Por isso que o ensinamento de Jesus é muito sábio, né? Que num determinado momento, o que ele diz? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Entendeu? Porque Jesus, os ensinamentos dele não é nada proibitivo, né? Ele é totalmente positivista. Ele fala amar, educativo, pedagógico. Exatamente. Ele não proíbe a nada, na verdade. Ele ensina. Então ele não disse, não faça isso, não faça aquilo. A única coisa que ele fala, não peques mais, acho que foi uma das poucas coisas que ele fala para mulher adúltera. Não, vá e não peques mais. Poxa, E não falou para o homem adúltero porque ele não encaminhou, não foi encontrado, né? Já tinha dado no pé, né? Esse nosso mestre, né? Agora, nesse diálogo com Pilatos, imagina a tensão que qualquer outro ser humano estaria. Já passou a madrugada sendo interrogado, já deve ter levado alguma surra antes. Levou as chicotadas lá. As chicotadas, exatamente. Lógico. Esbofeteado. Sim. Então, cuspido. Então ele chega já numa condição de frente com o governador. Já tinha sido colocado a coroa de espinhos, que era uma coroa feita de acácias. E essa coroa de acácias, os espinhos eram venenosos. Doía, além de tudo. Além do machucado, ainda tinha, né? E ele fala com essa serenidade toda diante do poderoso, né? Daquela região, né? Poderoso, eu digo material, né? Que de espiritual. Ele detinha o poder material na época. Sim, né? Material, né? Com certeza. E ele comandava, o Pilatos comandava a Judéia, né? A Judéia estava sob o jugo romano. Sim. E o diálogo, você vê com aquela altivez de Jesus diante do... Manter toda essa serenidade, toda essa consciência. E ainda explicando e dando lições, né? Pois é. Ainda assim... Tu o dizes, né? Teu reino não é deste mundo? Tu o dizes. Não sou eu que estou falando. Tu o dizes. Meu reino é deste mundo. Mas se o meu reino fosse deste mundo, ou seja, existe um outro mundo, aí sim é o mundo espiritual, aí sim é o sentido que o Kardec escolheu para esse capítulo. É o futuro, falando sobre a vida. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha turma não ia deixar acontecer isso. Jamais aconteceria isso. Ou seja, primeiro que no reino dele, no reino espiritual, as esferas espirituais são separadas. Você não tem acesso a... Você viu lá, nós estamos vendo na obra Nosso Lar, quantas pessoas viram Jesus face a face? 2 pessoas. Né? Exatamente. O governador, que em nenhum momento fala o nome, e a veneranda. A veneranda. Que mais tarde o
o Chico vai revelar que foi a Rainha Santa, a Rainha Isabel. A Rainha Isabel. E aí, viu? Lembra que ela tem não sei quantas horas lá? Nós até calculamos, né? Incrível, né? De dedicação ao próximo. E aí Jesus diz, né, até mais uma lição aí, né? Que se meu reino fosse deste mundo material, os meus companheiros, né, ou seja, os meus... impediriam. Eles agiriam para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Ou seja, levariam toda essa emoção, até com um certo fervor, e impediria. Como não é deste mundo, como o reino é um reino espiritual, os espíritos da envergadura deste reino de Jesus, do Espírito, não interferem. Eles auxiliam, intuindo, mas... Dão fortaleza espiritual, mas não modificam a história. Porque eles mesmo porque eles compreendiam, eles tinham a antevisão do fato, né, Marcos, que se Jesus, se não acontecesse a história tal qual aconteceu, as lições de fraternidade, de solidariedade, de amor que ele veio trazer, elas não teriam atravessado os séculos que atravessaram. Verdade. E com certeza estes citados, esses amigos ou assistentes de Jesus estavam ali com ele, né? Não só diante dele, mas diante de todos que estavam ali auxiliando, ajudando. E a espiritualidade, ela é assim, essa espiritualidade superior. Ela fica ao lado da pessoa, intuindo, mas a decisão é da pessoa. E quando a pessoa não toma aquela decisão, toma outra, simplesmente eles ficam tristes, né? Tristes por ela não ter, puxa, que pena, né? Mas não desistem da pessoa e continuam, é evidente, né? Muitos até se afastam, né, Marcelo, nesse caso. Você até está entrando numa outra lei, questão, né? Numa lei que é a lei do anjo da guarda, né? Que todos nós temos um anjo guardião que é um espírito superior a nós. Sim. É um espírito superior a nós, porque se você é escalado para ser anjo da guarda de alguém, então você tem que ser superior, né? Responsável por aquela... Você tem que ser superior a essa pessoa, senão não vai resolver nada. E estes aí, o de Jesus, eles não iriam interferir mesmo naquilo, né? Então eles, não que eles sejam ruins, não é isso, é que ele, como você falou, né? Tudo isso levava ao desfecho que todos sabiam que iria acontecer, a própria espiritualidade. Eles só estavam tomando conta das vibrações das pessoas que estavam envolvidas naquele momento, mas a história ela tinha que se concluir. Cumprimento das profecias. Inclusive com o cumprimento das profecias. E o próprio Jesus já previu isso, ele disse que ele iria ser preso, enfim, que iria... Agora, tem outro detalhe que eu acabei desviando um pouco do assunto, quando eu estava expondo. Não. Naquela história do Domingo de Ramos, lembra que nós falamos, sem dúvida, lembra que nós falamos que 5 dias do Domingo de Ramos até a Sexta-feira Santa era um período relativamente curto para Jesus, de herói, tornar-se vilão. Então o mais provável é que tenha sido pelo menos uma semana antes. Então 5 mais 7, pelo menos 12 dias antes. Então nesses 12 dias, o que aconteceu? Os sacerdotes se uniram com os fariseus e foram fazendo a cabeça do povo que alguém tem que morrer, alguém tem que morrer, alguém tem que morrer. E o Caifás fala isso. É preciso que alguém morra. Fala nesse trechinho aí lá das anotações do evangelista João. Que essa passagem é de João, né? Então o que aconteceu? Quando, lembra que Pilatos faz aquela oferta horrorosa? Nossa. Tem uma tradição que nós libertamos um preso na época da Páscoa. Quem que vocês preferem? Que eu liberte Jesus ou liberte Barrabás? E o Barrabás,
ele era do grupo dos judeus que não aceitavam de maneira alguma o jugo romano. Ele era de um partido, vamos dizer, partido político da época, que tinha pavor de recolher impostos para os judeus. Tanto é que alguns anos depois, para os romanos, tanto é que algumas décadas depois, né, no ano 60 ou 70, agora por volta do ano 70, o imperador Tito, ele vem e manda invadir de novo Jerusalém, e o templo vai para o chão de novo. O que confirma aquela profecia de Jesus algumas décadas antes, quando ele diz para os apóstolos, né? Para os discípulos. Apóstolo é depois que Jesus morreu. É para os discípulos. Tá vendo esse templo aqui? Não vai sobrar pedra sobre pedra. Ou seja, ele já estava vaticinando, já estava fazendo a previsão do que aconteceria algumas décadas depois. E muitos judeus foram à luta para resistir com os romanos. Só que o poderio romano, o poderio bélico romano era muito maior. Legiões ali, uma legião tinha dizimado milhares de pessoas. Eles matavam e não tinha piedade nenhuma, né? Marcelo, então, nesse período, só para desfechar, desculpe, na hora que Pilatos fala Jesus ou Barrabás, então nesse momento muitos fariseus, amando dos sacerdotes, eles iam dando moedas para turba falar o nome de Barrabás. Então veja você que o processo eleitoral, ele já é corrompido há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Você entende? Desculpe, que eu que te... Não, imagina que realmente você estava ainda no meio da história. Me ocorreu aqui, como você falou, 12 dias, 10 dias. Os evangelhos, eles até foram colocados numa ordem cronológica, mas quase não havia, né? Eles tiveram que ajustar a história para que fizesse esse sentido, apesar de não ter. Mas entre a entrada triunfal de Jesus e a própria condenação, a prisão, houve aquele episódio também dos vendilhões, não? Foi nesse intervalo. Ele no templo, ele chega lá e derruba as barracas. Aí a gente teria que ver, nós teria que dar uma pesquisadinha, porque eu acredito que foi, possa ter ocorrido 1 ano antes, 2 anos antes, né? Porque o ministério de Jesus, todos os feitos de Jesus, os evangelistas dizem que ocorreram em 3 anos. E tem um outro detalhe, o nascimento de Jesus se deu na época em que Herodes, só que é um outro Herodes, não é o Herodes da crucificação, grande, né? É um outro Herodes o grande. Na época que Jesus nasceu. Então, quando Herodes era o governador lá da Galileia, já tinha invasão romana. Só que os romanos, quando eles chegavam e submetiam ao jugo romano os povos que eram invadidos, as terras que eram invadidas, eles se associavam à elite local e eles davam um certo poder para a elite local. Mas quem mandava eram eles. A decisão final era dos romanos. Só que eles tinham essa convivência para que a elite local, vamos dizer assim, apaziguasse os ânimos da população em geral. Porque a visão do Império Romano até, né, acho que, não sei se isso vai de encontro ao que você está imaginando, né, ou falando, desculpa, Marcelo, é que eles não chegavam numa terra e matavam todo mundo, eles queriam, era o comércio, era aumentar os caminhos que levavam o comércio. Então eles se interessavam por aqueles produtos daquela região e aquilo era levado para Roma, o que era interessante, além
do imposto, né? Que era recolhido. Da grana que era obrigatória. Então acho que é assim, eles se associavam à elite para que a coisa continuasse caminhando normalmente, a vida daquela região. É claro, sob os olhares deles, eles mantinham a ordem, né? Não podia rebelião, eles já cortavam logo de cara, né? Mas o comércio, as tratativas, essas coisas, elas iriam acontecendo, né? Tanto é que o símbolo, eles diziam, os romanos diziam que eles vinham trazer a paz romana. Olha só que contrassenso, né? Parece um contrassenso, mas eles vinham com esse objetivo. E de certo modo eles conseguiam isso. Conseguiam isso. Ordem, né? Só que eles chegavam fazendo aquele estrago todo, ameaçando. Pesada, né? E nesse meio é fácil de compreender por que surge a figura do publicano. Porque o publicano era um judeu que cobrava impostos dos próprios irmãos judeus. Eles eram intermediários para passar o dinheiro para os romanos, em troca de ficar uma parte com eles. Tinha uma comissão. Tinha uma comissão. Entendeu? Só que alguns publicanos engordavam essa comissão. Esse que era o problema, né? Entendeu? Não tinha controle, né? Exato. Então, quer dizer, você vê quantas coisas, né? Mas o que eu queria dizer do Herodes, lá o Herodes na época do nascimento de Jesus, é que, de acordo com a história, se Jesus nasceu na época de Herodes, então ele nasceu 5 anos antes daquilo que é atribuído. Sim. Entendeu? E o nosso querido professor Severino fala isso também. E verdade. Outros estudiosos também falam. Então, não só o Severino, outros estudiosos também. Então Jesus, na verdade, quando ele é crucificado com 38 anos. Sim. E quando ele começa as pregações, se foram 3 anos, 35. eu acredito que tenham sido 3 anos intensos, então ele começou aos 35. E tem um dado histórico. No auge da maturidade, né? Para nós seres humanos. Para você ter uma ideia, eu puxei aqui o episódio da expulsão dos vendilhões. Também não tem uma data determinada. O que fala aqui no Wikipedia a respeito da cronologia é que há uma estimativa de que esse episódio se deu no início do ministério de Jesus. Tá vendo? No início, seria no primeiro ano. Não necessariamente no... então eu estava associando que também isso causou mais a revolta ainda do pessoal do... Então, aí você imagina, porque foi mexer com os interesses de grana. Por quê? Porque as pessoas mais humildes faziam sacrifícios comprando rolinha, comprando pombinha, entendeu? Para sacrificar os animais. O pessoal que tinha menos dinheiro. E o pessoal que tinha mais dinheiro, aí já era cordeiro, já era cevado, né? Já era, entendeu? Os animais, só que tinha os intermediários que vendiam. Puxa vida. Você entendeu? E ele foi mexer com esse intermediários que vendiam. Até hoje tem isso. Agora, é que, por exemplo, a casa espírita, né, que nós frequentamos. Olha só que interessante. A casa espírita que nós frequentamos. Então, a casa espírita, ela precisa ser mantida. E as obras assistenciais também têm que ser mantidas. Também devem ser mantidas. E para serem mantidas, vão ser mantidas como? O governo vai passar dinheiro? No governo não passa dinheiro. E para falar a verdade, nós nem queremos. Que eu acho que nem é correto, para falar a verdade. Porque senão todo o mérito vai para onde? Vai para o governo. Iria para o governo. Mas, como nós nos unimos e fazemos os esforços, então nós temos lá os sócios da casa espírita que dão uma mensalidade. Tem o Clube do Livro Espírita. O Bazar. Tem o Bazar. E tem também as padarias. Sim. Então, lá na casa espírita que nós frequentamos, os estimados ouvintes que não conhecem, tem 2 dias da semana que tem lá a padaria, né? As atividades das padarias, onde são feitos pães, doces, bolos. Uma delícia. Tudo muito legal. E isso é comercializado com que objetivo?
Com o objetivo de manter as atividades assistenciais da casa, manter pagamento de água, luz, impostos, tem que pagar tudo isso. Tem. Então, aí eu pergunto para vocês, como o objetivo é manter as obras assistenciais e não tem ninguém lá intermediando ou tirando proveito, por exemplo, o comércio está sendo feito dentro da casa espírita. Sim. Né? Exatamente. Onde está o erro? Não, nenhum. Nenhum, porque todo o valor ele é revertido para as famílias, as atividades assistenciais. Tem alguém de nós lá, não que nós sejamos perfeitos, né? Muito longe disso. Mas, por exemplo, tem algum dirigente, algum diretor lá da casa se beneficia com algum tráfico de influência. Ele vai se candidatar a vereador. Ele pode se candidatar a vereador, pode se candidatar a prefeito. É uma liberdade que ele tem. Agora, por exemplo, em um momento ali dentro há uma divulgação. Se ele for eleito, ele vai ser eleito méritos amanhã, né? Estou fazendo uma ilação, né? Uhum. Se alguém lá amanhã se candidatar a vereador, eu já vou adiantando que não é o meu caso, viu? Não é o meu caso. Porque senão dá impressão. Então, amanhã, se alguém se candidatar a vereador e for eleito, ele vai ser eleito pelo mérito dele. E também a casa espírita necessariamente não vai fazer campanha só porque ele é da casa espírita. Sem dúvida. Teve algumas eleições anteriores que lá na nossa casa tinha 5 pessoas que eram candidatos a vereador. Eu me recordo. E eleições anteriores. Nossa, eu nem soube. Que a pessoa nem eu não lembro, era assim, era um número de 3 a 5. Eu não tenho certeza qual o número que era, né? Mas era nessa ordem. Haviam algumas pessoas. Pois não, Marcos, eu acho que eu te interrompi. Não, eu ia só dizer que assim, os trabalhos espirituais, né, eles não se misturam com essa... O trabalho ele é altruísta, de ajuda ao próximo, nesse sentido não se misturam com questões de poder, ou de chegar a um posto, ou se beneficiar através dele. Na verdade, nem se pode, né, de forma alguma, você tirar proveito, né, de uma imagem ou de um trabalho que você está fazendo ao próximo, né, e tirar proveito disso. Que nem aquela que a mão direita não saiba o que a mão esquerda não saiba o que a direita, né, faça. Bom, separamos aqui uma mensagenzinha da obra Vivendo o Evangelho, mensagem número 19, intitulada O Reino. Em sua luminosa passagem entre nós, Jesus ensinou e exemplificou. Né? Então não foi só blá blá blá, né? Ele não apenas falava, ele fazia. Ensinou e exemplificou o bem e a modéstia. Olha só, o bem e a modéstia. Ensinou e exemplificou a caridade e o perdão. Caridade e perdão. Pergunta 886 de O Livro dos Espíritos. Como Jesus entendia a caridade em seu tempo? BIP, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ensinou e exemplificou a esperança e a humildade. Nada é pior do que viver sem esperança. Nada. Eu acho que é pior do que viver num buraco com grades em todos os lados. É pior do que o cárcere. É pior. Sim. A esperança, a falta de esperança é terrível. A indulgência e a brandura. O devotamento e a abnegação. Olha a abnegação aí. Nós vamos ver daqui a pouco no capítulo Sacrifício de Mulher. A perseverança e a paciência. O desprendimento e a coragem moral. Olha só. Coragem moral. Ele ensinou e exemplificou a tolerância e a compreensão, a misericórdia e a benevolência. Ensinou e exemplificou
a fraternidade e a paz, a oração e a vigilância. Orai e vigiai. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Ensinou e exemplificou a fé e o amor sempre. A fé e o amor sempre. Jesus plantou as sementes da virtude na terra, transformando-a em abençoado campo de evolução espiritual. E, embora tenha afirmado que seu reino não é deste mundo, deu todas as indicações de que ele, o reino de Jesus, começa por aqui. Que coisa linda. André Luiz é demais, né? Demais. Sabe, Marcelo, que nós falamos também do reino, né, de Jesus. Inclusive hoje lá no Anel Você citou exatamente isso que eu ia dizer, né, que você citou aquele capítulo 3 da Boa Nova de Humberto de Campos, que chamado Primeiras Pregações. Que é o diálogo com Hanan, né? Com Hanan com H, Hanan mesmo. Hanan, né? Que era um dos sacerdotes que participou depois da crucificação, né, do julgamento. E diz, né, que ele foi um dos que participou e julgou e condenou Jesus. Ele estava lá. Só que 3 anos depois, porque esse foi antes mesmo até do ministério. Foi nos anos 30. Antes dele começar. Antes dele começar. Anos 30 ou 35, né? Isso, 30 e 35. É a história dos 5 anos. Humberto de Campos diz que ele ainda não tinha ainda formado, não tinha nem convidado o primeiro dos 12. Ele estava sozinho. Estava sozinho. Nas imediações ali do templo, e o cara vê aquele forasteiro, digamos assim, e vai lá com uma atitude totalmente orgulhosa, totalmente desrespeito, e tem um diálogo onde um só ensina, exemplifica o amor e conversa com uma altivez com aquele outro que... Incrível, né? Esse texto é belíssimo. É nesse diálogo que ele diz, né? Que ele define o que é o reino de Deus. O reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Vale a pena, para quem não leu, leia Boa Nova, capítulo 3, Primeiras Pregações. É um diálogo sensacional. De Jesus com Hanan. Isso aí. Vamos fazer a nossa primeira pausa musical. Leandro, você gostaria de fazer algum comentário? Fique à vontade, você tem 40 minutos aí, não tem problema. Não, estamos tranquilo, podemos ir para a pausa musical. Sim. Então vamos lá.